Nossos cumprimentos a todos. Vamos iniciar a nossa atividade, como fazemos sempre às segundas-feiras, no Caminho de Damasco, com algumas palestras, com algumas apresentações que nos levam a refletir. Nós sabemos que, na verdade, a doutrina espírita não tem o objetivo de impor nada a ninguém, mas ela apresenta com muita liberdade a sua visão de vida e a sua visão do mundo. Em tempos de uma pandemia como esse que estamos atravessando, a doutrina tem várias e importantes elucidações que podem nos ajudar se realmente soubermos utilizá-las adequadamente, de acordo com a lógica, com o bom senso e, sobretudo, com a nossa fé em Deus e a confiança que devemos ter em nós mesmos. O tema de hoje é a ação do espírito sobre o corpo. Isso está muito ligado à questão da saúde, já que para nós, desde os tempos da antiga Grécia, a mente comanda o corpo. Então a mente sã, o corpo são. Evidentemente isso significa que há algo que preside nossa própria saúde. E esse algo somos nós mesmos, que na doutrina espírita nós chamamos de espírito. Somos espíritos, espíritos encarnados, passando por um estágio de experiência, de vida e de aprendizado aqui na Terra. Nós não tínhamos este corpo antes dessa encarnação, esse corpo que temos hoje, na presente vida. Nós tínhamos um outro corpo. Esse corpo que nós temos nada tem a ver com o corpo anterior, que já se foi, que a Terra já comeu, que já se dissipou no universo. Esse corpo é um corpo novo que foi reconstruído, podemos dizer, pelo próprio Espírito. Entre o corpo e o Espírito existe uma espécie de corpo intermediário, que serve de ligação entre um e outro. Ele é responsável por essa ligação e Kardec chamou de perispírito na sua época. O estudo do perispírito merece ser tratado à parte. O perispírito, na verdade, é o que nós podemos chamar de corpo espiritual. O apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, lá nas cartas aos Coríntios, ele fala a respeito do corpo espiritual. Quer dizer, nós temos um corpo material, esse que convivemos aqui, com que agimos através dele sobre a vida física, e temos um corpo espiritual, que nós não percebemos pelos sentidos comuns do corpo, mas ele está em ação constante. O perispírito acompanha o espírito sempre, nas diversas encarnações, mas em cada encarnação ele assume uma forma diferente. A forma é diferente, o espírito não. Evidentemente, o perispírito já existia, portanto, antes de nós nos reencarnarmos. No plano espiritual, quando a pessoa desencarna, o perispírito preserva, pelo menos momentaneamente, o formato e as características do corpo, da encarnação que teve. Isso por um processo muito interior, um processo inconsciente do próprio espírito, que guarda na sua intimidade a forma do próprio corpo que ele teve na encarnação interior. Por isso é comum nós, por exemplo, em alguma comunicação mediúnica, recebemos uma visita de um espírito que reclama, por exemplo, da doença que ele tem, do problema que ele traz no corpo. Né? É claro que ele não tem mais aquele corpo, mas o que ele tem e que está no perispírito é justamente a projeção do que ele tinha quando estava encarnado para essa condição agora de desencarnado. Isso porque há um mecanismo que nós não conhecemos ainda na sua intimidade, que estabelece essa relação corpo-espírito. O que acontece para o espírito acontece para o corpo. Há uma repercussão, melhor dizendo. E o que acontece para o corpo, há sempre uma repercussão no perispírito ou no espírito.
lembremos que o perispírito é o intermediário entre o corpo e o espírito. Para que uma impressão, por exemplo, chegue ao corpo partindo do espírito, ela passa pelo perispírito. Para chegar ao espírito, ela partindo do corpo, ela passa também pelo perispírito. Por isso é intermediário. O espírito, no plano espiritual, como dizemos, ele mantinha a sua forma, a forma da última encarnação. Mas aí ele precisou, evidentemente, desencarnando e ficando determinado tempo no espaço, mais ou menos longo, isso depende de cada um. Numa próxima encarnação, ele terá outro corpo. Evidentemente, isso presume que ele vai passar por uma transformação, esse perispírito. Há um processo de transformação que não está, claro, na obra de Kardec, não foi dito sobre isso, mas André Luiz, no seu trabalho, principalmente no livro Missionário da Luz, ele mostra como isso acontece, como ele percebeu que isso acontece mediante as experiências que ele teve no plano espiritual, especificamente no nosso lar. Quando o espírito vai reencarnar, há uma espécie de redução do perispírito, da forma que ele tinha quando estava aqui, para poder, num momento de transição, de reencarnação, ele perder aquela forma anterior e, aos poucos, assumir a forma que ele vai ter na presente encarnação. Isso começa a acontecer já no processo da concepção. A concepção, ou seja, a fecundação do óvulo da mãe pelo espermatozoide do pai, é o ponto de partida através do qual o espírito começa a se modificar, ou modificar o seu perispírito. Há um tipo de miniaturização, quer dizer, ele vai se tornar tão pequeno que ele vai se reduzir a um óvulo, a um tamanho de uma célula ovo, né? Começando então o processo da multiplicação das células, e em que é presidido pela mente, veja, pela mente do próprio perispírito. É o próprio perispírito, ou seja, o espírito que está por trás disso, que preside, portanto, esse fenômeno. Como nós dissemos, isso está no livro Missionários da Luz, através de um caso que André Luiz conta com certos detalhes para que a gente entenda o processo, mediante os conhecimentos que já adquirimos nesses 100 anos entre Kardec e André Luiz. O espírito não muda, ele sempre é o mesmo. Mas em cada encarnação, ele comporta um corpo diferente. O perispírito vai se amoldando, portanto, a cada nova encarnação, de acordo com o processo evolutivo dele. Então, embora ele precise sujeitar às leis genéticas, porque, evidentemente, houve um cruzamento entre o genoma da mãe e o genoma do pai, nós vamos ter um terceiro genoma que vai constituir o novo ser que vai nascer, e todo esse trabalho de adequação do genoma, dos genes, nesse processo, está sendo presidido pelo perispírito. Então ele vai se adequando às condições que cada experiência que ele vai tendo, para que seja mais proveitosa ao seu progresso. É claro que o espírito em si, ele não tem consciência disso. Esse processo é um processo natural, automático. A natureza trabalha com automatismo. Tudo na natureza, essa natureza que nós conhecemos aqui, a natureza física, com os animais, com os vegetais, com o ser humano, acontece de uma forma natural, ou sujeito a leis que presidem esses fenômenos mecanicamente. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem bem. Nós temos no nosso corpo uma série de fenômenos que acontecem e estão acontecendo agora, estão acontecendo constantemente. Por exemplo, quando nós comemos, o alimento entra pela boca, passa pelo tubo digestivo, né? E nesse processo todo, desde a boca até o intestino, os alimentos sofrem uma série de alterações, que nós chamamos de digestão. Ora, nós não precisamos saber
o que é a digestão, para poder então digerir o alimento. Porque isso é um processo natural, automático, isso eu quero dizer. Nós não precisamos ter esse conhecimento. Não, agora o alimento está na boca. Bom, na boca vai haver tais transformações. Não, agora o alimento desceu para o estômago. No estômago vai ter tais transformações. Não, agora está no intestino. Não, nós não precisamos saber disso. Isso acontece automaticamente, desde que a criança nasce, ela nasceu, ela começa por as primeiras formas de alimentação, isso acontece naturalmente, automaticamente. Atrás de tudo isso existe uma mente que está atuando, embora inconscientemente para nós. Essa mente é o espírito. E essa atuação acontece mediante a ação do perispírito. O que é presidir a formação do corpo? Por que nós dizemos que isso preside? Dá a impressão que o espírito chega lá e dá ordem. Não, isso tem que ser assim, isso tem que ser assim. Não, não é assim. Isso vai acontecer automaticamente, de acordo com as emanações fluídicas ou magnéticas do próprio espírito. A presença dele ali, naquele pequeno ser, desde a célula ovo, vai emitir determinadas radiações, e essas radiações é que vão realmente encaminhar a formação do corpo, para lá ou para cá, para aqui ou para ali, com mais saúde, com mais doença, com tal disposição, e vai, evidentemente, fazer o arranjo de todo o material genético que o novo ser vai ter. É isso que acontece. É como alguém que nos desse, por exemplo, uma quantidade de material e algumas instruções, nos falasse assim: agora você vai construir uma casa, e deixasse o resto por nossa conta. O espírito recebe esse material automaticamente, a própria natureza lhe fornece. E ele vai trabalhar segundo as suas disposições íntimas, que se manifestam através da sua inconsciência mental. Ele está trabalhando mentalmente. Então, mentalmente, ele está criando o próprio corpo. Então, é assim que funciona. André Luiz, no livro Missionários da Luz, quem tiver a curiosidade, quem ainda não leu, deve ler. Quem já leu, releia a encarnação, a reencarnação de Segismundo, é o nome que se dá ao personagem. Na obra de André Luiz, os nomes são todos, não são os nomes verdadeiros, eles colocam um outro nome, um pseudônimo, porque as pessoas não podem ser reconhecidas. O André Luiz, no livro Missionário da Luz, portanto, relata esse caso de reencarnação, através de 3 ou 4 capítulos, mostrando o que um espírito precisou fazer e o que ele realmente fez para conseguir reencarnar. E numa situação de dificuldade, onde ele encontrou muita dificuldade para reencarnar. Porque o pai, naturalmente, não era um espírito inimigo e bloqueava realmente o processo reencarnatório. O espírito é a nossa verdadeira essência. Ele é um ser inteligente, nós somos seres inteligentes. Não só presidimos o processo da reencarnação de uma forma automática, mas também dirigimos toda a nossa vida na Terra. Aí nem sempre de forma automática. Aí quando nós estamos reencarnados, tomamos consciência de nós mesmos, aí presidimos, mas estamos conscientes do que estamos fazendo. Então, enquanto estamos conscientes do que estamos fazendo, nós somos responsáveis pelas nossas decisões e principalmente pelos nossos atos. Logo, a influência que o espírito exerce sobre o corpo é muito grande, desde o início da vida, apesar de ter que submeter às leis fisiológicas, porque entre o espírito e o corpo é as leis fisiológicas com quem ele vai trabalhar. Da mesma forma que um motorista, por exemplo, por mais habilidoso que ele seja, ele só consegue dirigir um veículo quando o veículo é capaz de realizar aquela tarefa. Né? Se um motorista, por exemplo, der para ele um veículo com defeito,
Ele pode até dirigir, mas vai ter um limite. Se der um bom veículo, ele vai dirigir melhor. O espírito também vai encontrar um corpo, ou vai construir um corpo que vai se adequar às suas necessidades. Esse corpo tem as suas limitações. A primeira limitação do corpo é perder a memória do que se passou antes. Ele não sabe mais o que se passou antes. Pelo menos conscientemente o espírito não sabe, nós não sabemos. Isso é providencial, porque se nós tivéssemos essa capacidade de relembrar o passado, principalmente a última encarnação, praticamente nós colocaríamos por terra a presente encarnação, porque as lembranças do passado acabam influindo negativamente na nossa atuação do presente. Isso é um outro assunto que podemos trabalhar depois. Na década de 1970, dois médicos pesquisadores fizeram um estudo muito interessante. Em 1970, Robert Eder, Nicholas Cohen, são do Centro Médico da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos. Eles realizaram experiências com ratos, demonstrando que o estado emocional dos ratos tem uma repercussão direta na saúde. Então, ele trabalhou com ratinhos e ele mostrou que quando os ratos vivem sob tensão, por exemplo, em estado de tensão nervosa, isso repercute na saúde dos ratos. É claro que vai repercutir negativamente na saúde dos ratos. Então, e quando os ratos estão tranquilos, não há um ambiente de tensão e tal, há uma repercussão também. Evidentemente, eles serão muito mais saudáveis do que aqueles que viveram sobre uma grande tensão emocional. Em 1981, 40 anos atrás, o Eder publicou um livro intitulado Psiconeuroimunologia. Psiconeuroimunologia, criando um ramo da medicina que estuda a ação da mente sobre o corpo. Veja bem, a ação da mente sobre o corpo. Psiconeuroimunologia. Eles não eram espíritas, não são espíritas. Eles restringiram o conhecimento da influência da mente sobre o corpo à ação da matéria, sem saberem de fato o que é a mente, porque essa é a grande questão. Até hoje a ciência não sabe o que é a mente. Então eles concluíram que a mente tem uma influência direta no nosso estado emocional, inclusive para provocar doenças, mas até para evitar doenças. Veja o que nós estamos falando. A mente tem uma influência em nosso corpo físico, tanto para criar doenças, se essa influência for negativa, como para evitar doenças, se essa influência for positiva. Essas doenças podem ser doenças mentais, emocionais e podem ser doenças físicas, por exemplo. Isso ele já observou nas experiências que eles observaram, nas experiências que eles fizeram com os ratos durante muito tempo. Que a mente dos ratos, ou seja, o estado mental, o estado emocional, tinha uma influência direta na saúde daqueles bichinhos. Porém, 40 anos antes de Eder e Cohen fazer essa experiência, André Luiz já tratava tranquilamente desse assunto. Ele já falava sobre isso, só que a mente para André Luiz é o espírito. Mas ele tratava de tal forma e da maneira tão tranquila como ele começa no Nosso Lar, depois nas obras posteriores, Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, etc. Ele trata disso como se isso já fosse um conhecimento corriqueiro no Nosso Lar, lá onde ele está, nessa colônia Nosso Lar. Quer dizer, em Nosso Lar, 40 anos antes já se falava abertamente sobre esse campo que era criado e que acabou se chamando medicina psicossomática. Acabou se chamando medicina psicossomática. É um ramo da medicina que estuda a influência da mente sobre o corpo. E vice-versa. Surge assim então a chamada medicina psicossomática na Terra.
E o que os médicos passaram a chamar de efeito placebo, já viram falar do efeito placebo, ou seja, uma alteração fisiológica causada pelas emoções, nada mais é do que a comprovação ou a ratificação dessa lei que fala que o corpo, ou melhor, que fala que a mente influi sobre o corpo, né? Vocês sabem o que é um efeito placebo. O efeito placebo, bem de maneira simples, é assim: a pessoa toma um comprimido, vamos dizer, para tirar dor, ela está com dor de cabeça, toma um comprimido e a dor de cabeça passa. Acontece que esse comprimido não tinha nenhum princípio ativo, era simplesmente feito de farinha, água e farinha. E no entanto, pelo fato dela ter tomado o comprimido, dela ter se convencido de que aquele comprimido faria efeito, o comprimido fez efeito. Modernamente, recentemente, vamos dizer assim, a neurociência, que é uma ciência nova, descobriu o mecanismo do efeito placebo. E o mecanismo é o seguinte: quando nós pensamos que estamos fazendo alguma coisa, o cérebro funciona como se nós realmente estivéssemos fazendo aquela coisa. O cérebro não reconhece o que é pensamento, o que é fantasia, o que é imaginação, do que é realidade. Ele não faz essa distinção. Então, se eu tomei o comprimido pensando que ele ia me curar, ele me curou. Evidentemente, isso não acontece toda hora e com todos os indivíduos. Isso acontece mais em alguns indivíduos, menos em outros e quase não acontece em outros. Mas demonstra um efeito do estado emocional da pessoa, ou seja, um efeito da mente sobre o corpo, que atuou. Esse efeito começou no cérebro, e o cérebro disse para o corpo que esse remédio curaria. E na verdade a dor passou, né? Então as pessoas chamam isso de sugestão. A pessoa ficou sugestionada, foi um efeito psicológico. Geralmente é chamado de efeito psicológico. O efeito psicológico não tem mais é do que isso. Dentro do conceito da medicina psicossomática, o efeito psicológico não é mais do que o efeito fisiológico de uma situação em que a mente trabalhou na frente, a mente saiu na frente. Sob o ponto de vista espírita, o efeito placebo é o chamado efeito anímico, é causado pelo potencial mental do espírito. Efeito anímico é porque é um efeito do indivíduo sobre ele mesmo, efeito da alma. Anímico vem de alma. O efeito da alma, a alma sobre a alma. Então, o convencimento de que ele sarou pode, não vamos dizer que vai, mas pode levar à cura. Isso acontece muito nas questões das curas espirituais. As curas espirituais, principalmente aquelas feitas na igreja, elas têm muito desse efeito. Porque o ambiente espiritual de uma igreja, de um templo, é extremamente importante para que as pessoas se convençam na sua fé, na sua confiança em Deus, que realmente elas estão sendo ajudadas. Isso pode ser decisivo numa situação e elas obterem uma cura. Isso não quer dizer que não haja uma ação dos espíritos, também há. Mas primeiramente, a primeira ação é da própria mente sobre a mente. Porque na doutrina espírita, antes dos espíritos terem ação sobre nós é que temos ação sobre nós mesmos. O espírito não consegue atuar diretamente no nosso corpo. Ele atua na nossa mente. Veja bem, mesmo o espírito obsessor, o espírito perturbador, ele atua na nossa mente. E é a nossa mente que atua no nosso corpo. Eles não têm uma ação direta no nosso corpo. Então, é um processo medianímico que nós chamamos, porque ele é mediúnico e anímico. Ele vem do espírito e do corpo e da mente. Então, a pessoa pode se curar quando ela se convence de que realmente ela está se curando. Por isso que o pensamento positivo, o pessoal fala em pensamento positivo. O que é o pensamento positivo? É isso. Isso não quer dizer que esse tal de pensamento positivo resolva tudo. É claro que não. Mas pode resolver tudo em alguns momentos, em alguns casos, e ajudam geralmente a pessoa a se cuidar.
Então, se a pessoa está no tratamento médico e ela confia no médico, é uma coisa. Se ela está num tratamento e ela não confia, é outra coisa. Porque o cérebro vai trabalhar contra. O cérebro vai trabalhar contra a medicação. Ele pode não vencer a medicação, mas ele vai trabalhar contra. Mas se ela confia no médico, confia na medicação, o cérebro vai trabalhar a favor da medicação. E vai facilitar, então, o seu efeito sobre o corpo. Para o espiritismo, a mente é o espírito. E, portanto, a mente comanda o corpo. O espírito comanda o corpo. Emmanuel e André Luiz já vinham afirmando isso há muitos anos, como já falamos, dezenas de anos. Nossos problemas de saúde, nossos problemas, até mesmo as enfermidades graves, podem decorrer de pensamentos inadequados ou maus pensamentos e, consequentemente, de maus sentimentos. Por exemplo, a mágoa. Ter mágoa conspira contra nós. Por isso que Jesus recomenda perdoar. O perdoar é para favorecer a pessoa que foi ofendida. Porque se ela continuar cultivando a mágoa, cultivando aquele momento que ela sofreu, ela vai se prejudicar. Mais cedo ou mais tarde, ou através do tempo, ela vai combatendo o corpo e provocando alguma doença. A mágoa, o ódio, que são pensamentos negativos. O que são pensamentos negativos? Para nós, pensamento negativo é aquele que nos causa mal. A mágoa, o ódio, a inveja, o ciúme, a revolta, o desespero, isso tudo nos causa mal, né? Então nós temos que trabalhar a nossa mente para evitar que isso aconteça, porque estamos nos prejudicando. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, nós não podemos ficar cultivando pensamentos negativos, achando que vamos ser atingidos, que a humanidade vai morrer, que o mundo vai acabar. Isso só traz problema ruim. Então nós temos de ir de encontro àquilo que a própria mídia fala, porque a mídia só dá notícia ruim. Então, nós não podemos absorver isso para nós, nem para aqueles que estão conosco. Pelo contrário, a nossa mensagem de vida tem que ser uma mensagem positiva. Nós temos que levar confiança para as pessoas, temos que levar conforto para as pessoas, para que elas realmente, através do seu conhecimento, da sua fé, da sua religião, possa viver melhor consigo mesma e possa despertar nela essas forças positivas que vão ajudá-la. Muito bem. Houve vários, nós não vamos citar aqui por falta de tempo, mas houve vários, nós temos muitos livros sobre essa questão da influência da mente sobre o corpo, do espírito sobre o corpo. Não vamos citar por falta de tempo, mas vamos apenas recomendar que nós tenhamos muito cuidado para que não nos prejudiquemos, porque as doenças realmente podem vir e virão com certa facilidade. A cura pode vir, mas virão com muita dificuldade. Não podemos deixar de considerar que, assim como o espírito tem ação sobre o corpo tem ação sobre o espírito também, né? A vida terrena tem um condão de modificar alguma coisa no espírito, e é por isso que nós encarnamos. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz tem um capítulo chamado Invasão Microbiana, um livro muito antigo, e ali a gente pode entender a questão, inclusive, essa que estamos passando, a pandemia causada por um vírus. O corpo se coloca à disposição do vírus. Se nós tivermos um pensamento negativo, nós facilitamos a multiplicação desse vírus em nós, a multiplicação das bactérias nocivas em nós. Mas se o pensamento for mais positivo, nós ajudamos o corpo a combater o vírus, a expulsar o vírus, a não termos talvez nem mesmo sintomas e a combater aquilo que realmente está nos prejudicando. Então vamos confiar e ouvir essa recomendação que o Emmanuel deixa no livro Leis de Amor para encerrar a nossa fala. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos, diz Emmanuel. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça.
pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, pessoas que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, pessoas que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, pessoas que passam todas as horas em redes, leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade, desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico em razão da própria imobilidade. São pessoas que geram doenças para si mesmas. Será que não estamos entre elas? Nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Depois vamos dizer que tudo é existência passada. Muitos dos problemas que nós temos hoje, principalmente doenças, decorrem das nossas dificuldades de saber viver melhor. Que Deus nos abençoe, muito obrigado pela sua atenção. Vamos refletir sobre isso porque é um tema muito importante para a nossa vida.